situação vulnerável, que eu também sou obrigada a suportar isso. Naquele momento, para mim, foi muito difícil ter que dar continuidade no atendimento. Tanto é que eu saí da sala. E não foi uma vez, foram 3, 4, 5 vezes que isso aconteceu. Primeiro porque não me entendem como negra, por o fato de eu fazer parte desse processo de alisar o cabelo, que eu sou vítima também desse sistema, pelo fato da cor do meu cabelo e pelo fato de não me considerarem negra. Né? Já teve no atendimento a pessoa falar assim para mim, eu perguntar, tá, mas que cor que você acha que eu sou? Ah, você é branca. E aí daí vocês podem entender como que é difícil, né? Eu falo isso enquanto assistente social, que para mim eu acho que precisaria assim de ter mais oportunidade como essa, de falar disso. Trabalhar num espaço onde você muitas vezes não consegue fazer o seu trabalho porque o usuário se recusa a ser atendido por uma negra. É muito triste isso. É muito triste. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, muito mais. Eu gostaria de poder estar no espaço de trabalho, de poder fazer o meu trabalho, mas que aquele usuário entendesse, né? E não só o usuário, os colegas que trabalham com a gente. A gente vai partilhar isso com os colegas e muitas vezes passa batido. Te vê isolada, te vê quietinha, te vê muitas vezes não querendo conversar, mas ninguém sabe a dor que você sente. Ninguém sabe como que é difícil você ir para um atendimento e o seu atendimento não render justamente por conta disso. Então, eu queria partilhar com vocês essa minha angústia. Obrigado. Gente, tem para mais 2 intervenções, tá? Regina, eu sou da cidade de Votuporanga e trabalho na Prefeitura de Nova Lusitânia. Primeiro, parabenizar, né, por esse evento, que é o primeiro passo, como foi dito aqui, né, nesse sentido. Mas eu achei ótimo tudo que teve e eu queria só, sim, eventualmente até contribuir para uma futura reflexão ou de alguma ação que a gente deva fazer nesse sentido, porque foi muito legal. Eu acho que todo mundo entendeu aqui a questão da problemática, né? Mas quem vem nesses eventos são justamente as pessoas que têm mais ou menos consciência de que precisa aprender sobre o assunto e melhorar. Como é que ficam justamente as pessoas que precisam ter conhecimento dessa questão, que são os empregadores e que fazem todo esse trabalho de subjugar o trabalho da gente e deixar a gente nessa situação de saúde comprometida? Qual é o movimento que a gente pode fazer, além dos movimentos sociais, no sentido de fazer chegar esse trabalho, essas pesquisas feitas, às pessoas que realmente precisam tomar conhecimento disso? Mais alguém, gente? Aí termina com você, tá? Eu sou a Cristiane, eu sou de Barretos, sou assistente social, me formei o ano passado. E eu queria, assim, agradecer a todas, que as palestras foram maravilhosas. E quando ela perguntou quem se identifica como negra, eu levantei a mão imediatamente, porque eu realmente me identifico. Eu sou de origem negra, os meus avós, e todos para trás, né? Tem até esse cabelo aqui, e todo o resto. E, assim, hoje eu sou membro do Conselho da Mulher da minha cidade, e nós estamos com um projeto para trabalhar com as mães nas escolas sobre violência doméstica e abuso, né, relacionamento abusivo. E, dentro das minhas pesquisas, para chegar nesse assunto e levar esse assunto para as escolas, eu acabei vendo o quanto as mulheres negras sofrem muito mais do que as brancas. Eu até fico um pouco emocionada de ver, porque assim, são sutilezas que as mulheres sofrem dentro dos seus relacionamentos, coisas pequenininhas, né, que acontecem. Mas as mulheres negras não é sutilezas, são coisas muito mais graves, coisas muito mais absurdas, coisas muito mais violentas, né?
E, assim, você vai vendo, tem muitas falas de psicólogas, ou até mesmo nos depoimentos das mulheres negras, que elas dizem que as mulheres negras foram feitas para servir o prazer do homem, né? Para ser aquilo que ele quer, da forma que ele quer, né? E não é isso. Somos mulheres brancas, negras, mulatas, independente de sua cor, somos mulheres e que temos que ser respeitadas, né? Nós temos os nossos direitos. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer e eu fico com o meu coração, eu entrego o meu coração para todas vocês, mulheres brancas e negras que sofrem esse tipo de abuso, e espero que todas possam entrar nessa luta e para que a gente possa ter uma igualdade entre homens e mulheres, que a gente pare de sofrer tanto abuso. Boa tarde, meu nome é Márcia, eu sou assistente social, moro e trabalho no município de Campinas, faço parte da direção da seccional de Campinas, do CRES. E, bom, eu me inscrevi assim de última hora, porque teve uma fala que me tocou, mas é que eu tenho ouvido bastante sobre isso, dessa necessidade de fazer o diálogo e de desconstruir as posturas dos opressores. E aí eu penso que uma mesa como essa, um momento como este, de nós, trabalhadoras e trabalhadores, podermos estar iniciando uma reflexão, né, nos apropriando de elementos, isso deve servir para nós. Enquanto empoderamento, embora esse conceito também seja meio questionável, né, ele seja usado por muitas forças, mas enquanto um processo mesmo de empoderamento da nossa defesa, do nosso combate ao racismo, ao machismo, enfim, em vários aspectos de opressão, ele deve servir para nós, para nós nos fortalecermos e fazer essa luta. Quem exerce a opressão não é por falta de informação, não é por falta de sensibilidade, é por outras questões. Eles exercem a opressão, isso está na natureza enquanto classe. Então, eu penso... e aí eu concordo muito com as questões que a Maiara nos deixou, e uma delas é que assim, a gente não pode ficar o tempo todo nesse papel de ter que desconstruir o outro, né? Ele tem o seu ponto de vista, ele tem os seus valores, o seu lado nessa luta de classes, e aí não deve caber a nós o tempo todo ter que fazer essa desconstrução. Então, eu acho que a importância desse encontro aqui é para nós mesmas. Joia. Então, gente, agora pedir para as 3, de 5 a 7 minutos, sei que é uma tarefa impossível, porque a gente tem horário, né? Tem uma programação para cumprir, né? E assim, dizer que a mesa cumpriu o seu objetivo. A nossa intenção era dar uma prioridade para a questão racial, tanto é que trouxemos 2 expositoras para isso, né? E fomentar mesmo, iniciar o debate aí, tá? Aí vocês vejam quem começar. Olha, essa tarefa é uma tarefa inglória, porque 7 minutos não... Mas tudo bem, né? Vamos lá. Eu queria começar dizendo que tem uma parte do processo que cabe a nós, e que aí, quando a bola chega na nossa mão, a gente dá conta dela, e a gente dá conta dela de uma forma muito diferente. Então, eu estava aqui com essa pessoa, dizendo assim, mas eu vou ter que falar em 10 minutos, mas eu vou ter que falar em 5 minutos. E aí eu virei para ela e falei, você vai falar no tempo que você se programou para falar. Essa é a parte que me cabe aqui. E aí eu não estou falando da fala da Damares, mas estou falando dela mesmo, que tinha uma tarefa de repente, reduzir o tempo dela. E aí eu disse para ela, faça a sua fala. Então, quando a gente está lidando com mulheres e quando a gente está discutindo a perspectiva do fortalecimento das mulheres negras, é esse o nosso papel. Então, a gente está aqui numa mesa, eu estou vendo que ela precisa de um tempo, porque a gente sabe que falar em meia hora a gente não dá conta, em 40 minutos. Eu queria falar 5 horas, no mínimo, hoje. Mas eu tinha uma tarefa que era falar naquele tempo. Então, acho que isso foi uma coisa que a gente fez aqui. Eu falei para ela, vai e fala. E você vai falar o tempo que você entender que é necessário para a sua fala, porque é muito ruim. Aí eu entendo que o papel do moderador da mesa é péssimo, porque ele tem que nos
nos policiar, mas nós aprendemos a transgredir as regras. E aí a gente vai transgredir, a gente vai desobedecer. Então, o lugar das mulheres negras é o lugar da desobediência. Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar para nós. A gente precisa permitir que as mulheres negras desobedeçam. Então, nós não podemos ser as pessoas, nos nossos cotidianos de trabalho, que impedem essas mulheres. E que, inclusive, oportunize isso para elas. Porque, em muitos espaços, essa mulher levanta a mão e ela nunca é colocada como alguém que vai poder falar, né? Então, às vezes, num grupo, a gente não percebe isso. A gente precisa perceber essa realidade. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é: o racismo nunca é sutil. Não é. Então, esse debate de que o racismo brasileiro ele é brando, isso é coisa de Gilberto Freire. O racismo ele é cruel, perverso, e ele só é sutil para a pessoa que ainda não percebeu o que é racismo. Então, eu participei de uma mesa no CRES com uma professora da PUC do Rio, lá na Baixada Fluminense, e ela teve uma fala, a Tula Pires, ela discute a partir do direito, e ela trabalha a partir de Fanon, é uma professora maravilhosa. E ela disse assim: a gente precisa dizer para a plateia tomar muito cuidado, porque como eu não anotei o seu nome, como o Altair disse, a gente vem num processo de conhecimento da nossa própria história. E aí, os racistas têm mais problemas hoje, porque ele passou, durante mais de 300 anos, por um sistema onde ele podia falar o que ele queria, agir da maneira como ele queria, e essa população negra não tinha como combatê-lo. Hoje a gente tem pessoas muito mais antenadas. Então, assim, só é sutil ainda para aquelas pessoas que não têm nenhuma noção do debate racial. Hoje ele já é mais escancarado e as pessoas vão para cima. Então, tomem cuidado, porque os racistas de plantão não passarão. Assim como os homofóbicos, assim como os transfóbicos, assim como todos aqueles, os machistas, né? Todas as pessoas precisam tomar cuidado, porque a gente chegou e a gente vai passar. Eu acho que esse é um caminho que nós escolhemos fazer no Serviço Social, inclusive. Então, eu trouxe a revista Serviço Social e Sociedade 133, que saiu agora, esse mês, que é a primeira revista temática da Editora Cortez de Serviço Social e Sociedade que tem apenas debate étnico-racial, população negra e população indígena. É a primeira. Além dessa, nós temos na história da revista mais 5 artigos que foram aprovados. Quem é que está lá no papel? Quem é que estava no papel de avaliador dos artigos que iam para as revistas? Certamente não eram homens e mulheres negras. Então, e aí a gente fez um caminho que é para responder uma outra questão de por que só agora. Esse só agora ele tem sido muito importante para nós, porque ele foi muito caro. Então, esse só agora ele faz referência e ele faz justiça a pessoas como a professora Magali Almeida, que começou a discutir no serviço social lá na década de 80, junto com a professora Beth Pinto, com a Sarita Amaro, com a professora Matilde Ribeiro. Então, são as mulheres negras dos movimentos sociais que entraram na universidade no curso de serviço social na década de 70 e 80 e que começaram lá a discutir questão racial e que permitiram que eu estivesse aqui hoje. Então, a trajetória da inserção do debate racial no serviço social, ela é única e exclusivamente pelo tensionamento dessas mulheres negras. Não fosse o movimento de mulheres negras que questionou, inclusive o movimento feminista, a pautar isso aqui, o princípio do Código de 93 não existiria, porque esse não era o interesse da categoria como um todo, assim como não foi o interesse da categoria na gênese do surgimento do serviço social no Brasil. O serviço social nasce no meio do debate da eugenia, na década de 30. E ele não se posiciona em relação à questão racial. Há um projeto societário em disputa. A gente decidiu disputar esse projeto e pautar o debate racial. Então, para nós, a campanha ela é uma reparação histórica. E ela é muito cara. Então, a gente precisa fazer dela um instrumento de muita luta, porque os racistas de plantão terão
construirão muitas estratégias para desqualificar o debate da campanha desses próximos 3 anos. Então, acho que esse é um segundo ponto que eu queria colocar. O terceiro é... A Maiara, me senti muito contemplada com a fala dela, e eu queria só fazer um exercício, porque tinha uma pessoa lá no fundo, na plateia, que eu acho que ele já saiu, mas que ele me disse assim, às vezes é importante quando a gente consegue fazer uma análise mais do cotidiano em relação ao racismo, sair muito do debate acadêmico e trazer mais para o cotidiano, porque a gente entende melhor e a gente valoriza mais esse debate. E aí, enquanto a Maiara estava falando, eu estava pensando que não apareceu aqui porque não deu tempo, mas tem uma questão que é, mas todo mundo sofre preconceito no mundo. Por que vocês, pretas e pretos, ficam reclamando que o problema de vocês é maior do que o problema do resto do mundo? E aí tem uma coisa que a gente discute que é, quando uma pessoa sofre preconceito racial, isso é algo que afeta o sujeito na sua essência. As pesquisas com pessoas que sofreram situação de racismo, elas dão conta de 2 questões fundamentais. A primeira é, a pessoa diz, eu sofri por algo que eu não tinha como me defender. E o segundo elemento é, eu sofri ao lado de pessoas que poderiam ter me defendido e que fizeram a opção de ficar calado. Então, o racismo da ausência de acolhimento, de acolhida, ele é muito mais perverso, muitas vezes, do que o próprio ato que a pessoa viveu. Então, nesse sentido, nós somos fundamentais. A gente não pode desqualificar. E aí a pessoa diz que ela sofreu racismo, e eu tento desqualificar o racismo que ela sofreu, dizendo que aquilo é mimimi. Então, esse é o segundo elemento. Eu tenho 1 minuto para terminar. Por que pega na alma? Porque todas as formas de preconceito, elas são perversas, mas nós somos sujeitos da materialidade histórica da vida. Então, se alguém diz para mim que eu sou feia porque eu uso óculos, eu tenho como ir até o espelho e olhar e dizer, eu estou de óculos. E eu posso, inclusive, dizer, vou lá na loja, vou sair daqui, vou pegar todo o meu dinheiro, vou lá na loja, vou comprar um óculos super mega blaster, vou voltar aqui e vou dizer para ela, agora eu estou muito mais bonita. Mas eu sei que ela está falando do meu óculos. Quando uma pessoa negra é xingada de preta fedida, e ela olha para o corpo e ela diz, mas eu tomo banho todo dia. Ela não tem como dizer para esse outro que o outro está errado, porque não faz sentido o que ela está sofrendo, não faz sentido o sofrimento que ela está carregando por algo que não é nominável. Por isso que a gente vai dizer que o preconceito racial ele é diferente de todos os outros, porque eu não tenho como dizer para a pessoa, vamos resolver isso. E aí a injustiça do preconceito, e aí o sofrimento e a dor do silêncio de você não poder compartilhar aquilo que não é real. Porque, para quem sofre, não é real. Mas, na cabeça do racista, porque ele foi construído a partir do estereótipo. Eu preciso concluir. E aí eu vou concluir dizendo o quê? Vou concluir falando da questão da solidão. Numa sociedade como essa, as mulheres e os homens negros são construídos a partir da negatividade. E aí, numa sociedade machista e heteronormativa, o homem tem a possibilidade de fugir do lugar da negatividade pelo casamento interracial, que foi muito valorizado no Brasil. É óbvio que a solidão não é só isso, mas esse é um dos elementos. Mas ele faz esse caminho porque ele também, muitas vezes, em relação a essa mulher negra, ele a vê como inferior, como feia, como aquela que não tem nenhum atributo positivo. Então, qual é o caminho para a gente discutir solidão das mulheres negras? É discutindo solidão da população negra. Ambos estão perdidos numa sociedade como a nossa. E aí, o caminho que um encontra e que o outro encontra é para cuidar das suas próprias dores. Mas a professora Lia Weiner, que discute branquitude, na pesquisa de doutorado dela, ela disse que ela queria entender se os casamentos interraciais seriam capazes de combater o preconceito e a discriminação racial, porque, inclusive, ela vive um casamento interracial. E aí, no final da pesquisa, ela diz, ele não dá conta, porque as pessoas estão todas absorvidas, capturadas pelo racismo, e não é
naturalmente que isso vai ser resolvido. Isso vai ser resolvido pelo diálogo. Obrigada. E me convidem de novo para a gente continuar essa conversa. Pode ser. Bom, gente. Alô? Bom, primeiro eu quero me desculpar se eu extrapolei o meu horário, gente. Eu vou dizer para vocês que é uma coisa que eu faço. Infelizmente, eu preciso aprender muita coisa, né? Então, eu estava aqui conversando com a Márcia, a gente estava falando do racismo, ali sentadinhas, né? Do racismo estrutural, né? Então, eu disse para ela, bom, se a gente admite e ensina que existe racismo estrutural, é evidente que esse racismo está colocado em todas as situações, em todas as instituições, né? Porque ele é estrutural, né? Aí eu brinquei, porque a gente estava se referindo a uma situação que eu estava conversando com ela, mas, então, em vez de falar algumas coisas que a gente tem ouvido por aí, né, Márcia, sente e aprende. Senta e aprende. Então, eu estou, hoje, sem brincadeira, sentando aqui e aprendendo muito, né? Embora eu também não me considere racista, né? Eu sou brasileira e o racismo é estrutural e eu não sou uma mulher negra, né? Portanto, eu preciso reconhecer, né, que existe um tanto, né, residual ou não, mais elaborado ou não, né? Mas existe um tanto de racismo também, né? Em cada uma de nós, tá? Então, eu peço desculpas, né, se eu extrapolei no tempo, mas essa é uma característica minha, talvez até, né, Cíntia, por ser branca. Pode ser, né? Vamos seguindo, e eu acho que as companheiras negras têm um protagonismo fundamental nesse momento da vida da gente, porque tem que apontar, tem que se colocar, e ainda que não seja exatamente aquilo que aconteceu, né, mas é uma oportunidade de levantar a bandeira de luta, tá? Então, agradeço de verdade o puxão de orelha. Bom, com relação a questão de assistente social, vocês falaram bastante de assédio moral, né? De fato, o assédio moral, a gente tem isso, eu tenho estudado como uma forma de organização, mas evidentemente que não é só, né? Não é só uma forma de organização, tem vários elementos colocados aí, e em tudo no mundo do trabalho se articula todas as desigualdades, todas enfim, os preconceitos, as discriminações, no mundo do trabalho, aquilo vai ser exponenciado. Então, eu penso, né, que a gente tem que discutir todas essas perspectivas, essas dimensões da vida humana, né, e da sociabilidade capitalista, nunca esquecendo a perspectiva de classe social. Nunca esquecendo que nós somos da classe que vive do trabalho, da classe trabalhadora. E que essas questões estarão colocadas para nós o tempo todo, e que ninguém virá. Mas ninguém vai sair do seu lugar para defender os nossos direitos, né? Nem direito como mulher, nem de direito como velha, nem direito como negra, nem direito como periférica, né? Ninguém vai defender os nossos direitos. Somos nós, tá certo? Somos, que é um pouco essa fala da Márcia, que é muito bacana. Então, se nós estamos com um problema de assistentes sociais, por exemplo, né, que estão praticando o assédio moral, e eu sei disso, tá, gente? Eu sei disso, porque nas pesquisas isso aparece, né? A gente tem que tomar uma providência urgente. A gente tem que ter coragem, inclusive, né, de sentar no coletivo, sentar com as COFs, né, ou em coletivos de trabalhadores e trabalhadoras, e ver de que maneira a gente vai se posicionar com relação a isso, né? Porque é isso que eu estou dizendo, o capitalismo, gente, ele cria, a professora Lúcia Barroco, que acho que fala isso, cria monstros, né? Então, eu não estou dizendo que as assistentes sociais sejam monstras que fazem isso. Estou dizendo que estão dentro de um sistema, né? E que, muitas vezes, estão sofrendo também por assédio, e, se não derem uma resposta daquilo, também perderão o seu emprego, também perderão a sua condição, enfim. A gente precisa ver como que a gente vai trabalhar com essas clivagens todas, né? Porque também é da classe trabalhadora, também é, né?
é clássico no mundo do trabalho, no mundo do trabalho produtivo, o peão, né, que virou supervisor. Isso é um clássico, né, Hélia? A Hélia manja pra caramba, trabalhou em metalúrgica, sabe muito bem o que é isso. Isso acontece em várias situações. A questão é como é que a gente vai enfrentar isso como classe trabalhadora, né? Nós, como classe trabalhadora, porque a gente às vezes perde um pouco, não. Acho que a gente ainda não construiu essa identidade de classe trabalhadora, né? Não construiu. A gente estamos sendo massacradas e massacrados pelas clivagens, pelas fragmentações que o capitalismo tem feito com a gente, né? Se eu sou mulher, se eu sou branca, se eu sou negra, se eu sou gorda, se eu sou velha, se eu sou sapatão, enfim, se eu sou uma mulher trans, tudo isso, né, está sendo totalmente potencializado, né, para a exploração do trabalho, tá certo? Bom, é isso. Eu queria agradecer, né? Acho que esse tema é fundamental, especialmente o tema. Eu penso que o tema que eu trouxe para vocês aqui é importante. Não vou nunca abrir mão dele, né? Nem sempre ele é um tema muito bem visto, porque não tem muito interesse muitas vezes nessa discussão, mas eu não tenho dúvida que o tema do racismo, ele nesse momento e nessa mesa e nesse momento histórico da categoria profissional, depois de tantos anos, né, como ela diz, que está lá no Código de Ética, né, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Eu agradeço imensamente o convite, né, e estou à disposição para falar e para aprender. Maiara. Eu vou pedir licença à mesa e à plateia a plateia não, porque eu acho que esses espaços de reflexão não há um palco e uma plateia, não há essa quebra dessa quarta parede, ela tem que ser quebrada, porque não faz sentido algum esse diálogo se não há o outro lado. E eu não vou responder às questões, porque eu acho que as minhas colegas já trouxeram algumas reflexões. Agradeço a colocação da companheira Cíntia, né? Da companheira Cíntia. E eu queria aproveitar esse momento, com licença da mesa e de vocês, de fazer 2 poesias minhas. Não me desculpo pelas palavras, mas já antecipo que elas não são confortáveis, principalmente para mim, em dizê-las. Então, enfim, não estou no modo poeta agora, é uma outra lógica, né, de quando eu vou recitar, vou, enfim, declamar, mas espero que também contribua para a reflexão. Essa poesia eu fiz em 2016 e chama Pra Tua Surdez, Palavra Engatilhada. A gente tinha um espaço físico aqui, chamado, que foi comentado no meu currículo, o Bará Centro Cultural, e nessa cidade racista, é claro que a gente fechou as portas, fecharam as nossas portas. Vamos lá, então. Eu queria um rolê suave, sem ter que me alterar. Sou preta do dia 24 horas e gorda, como com seu amiguinho aí do lado você acabou de comentar. Você acha mesmo que faço de bom grado toda hora ter que problematizar? Sair de boa sem que na próxima esquina não invadam meu corpo quando passa mais um escroto e se põe a gritar. Ô, preta boa, teu cabelo é de corda, você é gorda, mas quase gostosa. Te faço um favor, te deixo me chupar. Por que será que não fico saltitante e feliz? Afinal, às 3 da manhã, você insiste em me ligar. Será que sou uma preta mal agradecida? Mesmo depois de tempos de tão bem comida, pois agora me recuso teu complexo de senhor de engenho entre as minhas pernas alimentar. Quase 128 anos se passaram e você continua dizendo qual é o meu lugar. Todo dia é batalha travada, não longe dos erros, mas jamais fora da estrada. Para vir tua boa vontade me pedir calma.
explicar como eu devo me portar, pois, naturalmente, as pretas, os pretos, os espaços vão ocupar. Não interessa o que eu digo. O protagonismo negro te incomoda. Inventa 1001 desculpa, diz que é tudo balela, essas coisas que a gente quis fazer lá no Bará. Dívida histórica, apropriação cultural, estatística, genocídio, silenciamento, dor. Nada adianta, teu alvo privilégio te chancela a bostejar. Pela vivência de cada uma de minhas irmãs, é melhor começar a engolir de susto e seco. Se de lapso passou, se por meio segundo você pensou, nega, assim vocês vão segregar. Essa merda aí que você pensou dizer, você não faz a mínima, porra alguma, o tamanho da ideia torta que acabou de vomitar. Me taxa de radical. Essas pretas são tudo agressiva, barraqueira, porque eu estou de saco cheio, para a milésima vez ter que explicar. Comece por hora enfiando o teu #consciência humana, #somos todos macacos no orifício mais fundo que conseguir achar. Se ainda estiver difícil de entender, coloque teu privilégio no cu, mas não sente em cima dele. Comece a raciocinar. Porque eu estou só de beira olhando de guia no pescoço, todo mundo no rolê colar. Todo mundo adora um saravá, né? Mas Deus nos livre se ficam sabendo que o santo samba, aquele samba que você samba todo dia, nasceu junto ao orixá. Embranquecimento histórico, esvaziamento prático, resgate ausente, mas na frase, eu resolvo tudo quando eu solto um saravá. Eu estou só fitando enquanto você fica falando sobre como passou da hora meu cabelo eu alisar. Mas meu irmão tem dread. E dread é cu, é da hora. Batuque, barba é sucesso. Mais uma galeguinha à procura de sexo, jogando no Google. Como o cabelo ele faz para lavar? Você acha mesmo que é descolada, não racista e não reproduz machismo? Se o suporte da beleza cabe nele. Ou você finge que cabe. E em mim, para ser um dia sequer possível, só se para ficar próxima dos teus traços, eu me anular. Turista de baque comigo não procede. Visita interessada, falsidade mal armada. Cultura negra para foto comigo, não vai somar. Ai, mas eu adoro turbantes. Entre nós nos vejam semelhantes. Eu queria mesmo ter essa bunda e saber sambar. Às vezes, eu sinto vergonha. Sinto tanta vergonha da falta de inteligência e arrogância ilimitada, pois teu único argumento para empatia é sobre o meu corpo falar. Ou emendar não, mas eu tenho pé na senzala. 2018, você ainda acha que isso é piada. Minha pele preta, minhas lágrimas negras, num Brasil preto, memória de preto é nada. Ou quase nada. Vida de preto? Nada. 111 tiros e gente argumentando. Coisa desses pretos, juventude negra exterminada. Eu mal consigo respirar. Pois o delito daqueles meninos para o meu povo não é novidade. Pagaram com a vida